Boa noite, povo da cruz. Quem tá feliz com Jesus aí, dá um glória. Não, por favor, aí vocês, não dá pra acreditar em vocês, não. Quem tá feliz com Jesus aí, dá um glória. Amém. Eu sempre me apresento, né? Pra quem não me conhece, o meu nome é Pierre. E pra quem já conhece, também é Pierre. E eu tô muito feliz em estar aqui com vocês mais uma noite. Hoje eu tô um pouco emotivo, pastor. Eu estou um pouco distante geograficamente por alguns projetos pessoais específicos e hoje foi o primeiro domingo, eu acho que no último mês que eu estou aqui o tempo inteiro, e isso me deixou um pouco emotivo. Não sei se é emoção, pastor Jó, ou é a mensagem que está ecoando no dia de hoje que mexeu com o meu coração. Nós estamos aqui desde cedo falando sobre o reino de Deus e a expectativa no retorno do Mestre. E nós temos vivido tempos que eu tenho certeza, eu tenho convicção de que é latente os sinais de que se aproximam os dias que o Senhor virá nos encontrar. E essa mensagem hoje com a ceia começou a arder no meu coração e continuou durante a tarde. E aqui durante a noite os hinos que nós cantamos, eu estou a todo momento lembrando disso. E o meu coração ele está alegre por saber que nós somos uma igreja que verdadeiramente aguarda com expectativa alta a promessa fiel e verdadeira de Jesus Cristo. Que nós não estamos apegados às coisas dessa terra ou aquilo que as nossas mãos possam produzir enquanto aqui estamos, mas que aguardamos ardentemente pelo retorno de Cristo Jesus a nos encontrar. E se você ainda não percebeu isso, eu quero que você concentre a sua mente nessa mensagem nessa noite. O que eu vou falar aqui é só um complemento a isso. Se seu coração não sair daqui nessa noite desejoso por encontrar Jesus Cristo, algo está errado. E talvez você olhe para mim e fale, o que um menino tão novo tem para me dizer? Nós somos uma igreja que tem um perfil de idade um pouco maior. E eu passei a tarde, eu confesso, me perguntando a mesma coisa. E eu perguntei a Jesus, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Porque talvez eu mesmo não consiga falar nada a pessoas muito mais experientes do que eu, mas verdadeiramente a palavra de Cristo é viva e eficaz, independente de quem seja a voz, ela tem poder para transformar e encontrar corações. Você crê nisso? Para o sermão de hoje eu dei o título de A Vida no Evangelho. Esse é o sermão que eu digo que é o sermão da minha conversão, aos 17 anos de idade. Apesar de já estar na igreja há bons anos, eu já era músico aos 17 anos de idade, eu já havia pregado pela primeira vez aos 17 anos de idade, mas eu tenho clareza no meu coração de que essa foi a mensagem que o Espírito Santo lançou ao meu coração, para que meu caráter verdadeiramente fosse atingido. E eu passasse a viver uma vida em Cristo, não somente porque eu fui levado à igreja pela família, ou pelos vizinhos, ou porque eu estava inserido numa atividade, mas porque eu havia entendido. E eu lembro claramente, no recreio da minha escola, eu estava no 3º ano do ensino médio, e eu estava numa fase um pouco rebelde, onde eu estava começando a questionar as coisas, né? Estava começando a questionar a liderança na igreja, para ver se aquilo que eles estavam me dizendo era bem o que era, e eu achando que sabia alguma coisa, estava nessa fase um pouco rebelde. E por uns 3 meses eu falei, eu vou largar tudo, não quero saber mais disso, não concordo com o meu líder de jovens, não acho que é assim do jeito que meu pastor está falando, e fiquei uns 3 meses meio que em rebeldia aí, né? E nesse dia, numa célula de escola, no 3º ano do ensino médio, eu entrei na sala onde funcionava a célula, e a mensagem que estava sendo cantada é a que eu vou compartilhar aqui com vocês, e ali o meu coração foi encontrado. Eu lembro que eu tremia igual vara de bambu. Eu lembro que eu suava frio sem entender o porquê, e eu sentado numa cadeira, eu sei que vocês estão rindo, vocês falam assim, mas ainda parece uma vara de bambu. Vamos lá, vamos, por favor, com essa daí eu... Poxa vida, estão achando que eu não sei, Mateus. Mas, brincadeiras à parte, eu senti claramente no meu coração o Espírito Santo me encontrando, e trazendo entendimento acerca da sua palavra, e dali em diante, a minha vida mudou. E eu não falo isso como forma de um jargão, eu falo verdadeiramente ali eu passei a entender algo acerca do Espírito Santo de Deus em minha vida, que em todos os outros anos, já dentro da casa do Senhor, eu ainda não tinha entendido. E aqui eu quero fazer um apelo a você que é pai, como um filho eu faço esse apelo. Pastoreie o coração do seu filho,
Não se preocupe só com se ele vem à igreja porque você mandou ou se ele cumpre as tarefas que você designou. Pastoreie o coração dele no sentido de entender e buscar participar junto com ele de uma vida em Cristo, para que ele se mova na fé, não pelo que você designa, porque ele está debaixo do seu teto, mas porque ele verdadeiramente conheceu a Jesus e fez a escolha que você não pode fazer por ele. Porque acontecerá um dia, assim como aconteceu comigo, que talvez ele vai começar a ter autonomia, vai sair debaixo do seu teto, e aquilo que você não se preocupou durante o pastoreio do coração dele, ele vai começar a questionar, e o grande medo que fica é: quem vai responder esses questionamentos? Eu, graças a Deus, apesar de não ter sido pastoreado por um pai humano nessa terra, o Senhor sempre colocou pessoas ao meu redor que supriram essa necessidade. Mas ao seu filho que tem a oportunidade de ter você, não negligencie isso. Porque eu acredito fortemente que aquilo que eu vivi na minha juventude em rebeldia na fé, até que o Senhor me encontrasse, teria talvez sido evitado. Vamos à palavra? 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler inicialmente aqui a partir do verso 31. Nós vamos ler o 31, 32 e o 33. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte à igreja de Corinto: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Repete essa última frase comigo: para que sejam salvos. Eu vou falar e vocês repetem. Para que sejam... Vamos lá mais uma vez, para a gente fixar, isso aqui é importante. Para que sejam... Amém. A gente vai voltar aqui depois, vocês vão entender. Existe uma percepção que foi herdada, uma percepção acerca da vida cristã, que foi herdada das últimas décadas. Hoje ela está mais amadurecida, as pessoas estão entendendo melhor, mas a gente ainda usa o jargão. Mas existe uma compreensão que distingue a vida do cristão entre o que é secular e o que é espiritual. Quem aqui nunca ouviu, ou conversando, ou até mesmo diz assim: porque na nossa vida secular nós temos que falar de Cristo. É essa noção de distinguir aquilo que fazemos na igreja praticamente e aquilo que fazemos fora da igreja. Então há essa percepção de que aquilo que não está estritamente ligado ao que fazemos aqui na igreja é secular. Então, o trabalho, a faculdade, a escola, aí pega tudo isso aí a mais que você pode imaginar, junta num bolo e chama de vida secular. E aí pega todo o resto que está envolvido nas atividades da igreja, vai falar do seu ministério, vai falar da sua rotina de vir aos cultos, vai falar das suas interações aqui com os irmãos em comunhão, vão reunir tudo isso e vão dar o nome de vida espiritual ou vida de fé. Há essa percepção. Eu, pelo menos de onde vim, essa forma de dar nome era muito utilizada. Então essa percepção funciona desse jeito. Como eu disse, hoje eu vejo que ela já está um pouco mais amadurecida, as pessoas já estão entendendo que não há distinção, mas por vezes a gente ainda ouve alguém ou alguns falando dessa forma ao se referir à sua vida. Mas a verdade é que a gente passa a entender a partir da palavra que para aquele que nasceu em Cristo não há distinção entre vida secular ou vida espiritual. Na verdade, há uma só vida, vida em Cristo, em tudo que fazemos, por onde nos movemos, com quem nos comunicamos, ao que nos propomos, independente de que área da nossa vida seja, nós entendemos que se trata de uma vida em Cristo. Paulo, na carta de Gálatas, um texto muito famoso, ele descreve perfeitamente o fundamento que quebra essa ideia, dizendo o seguinte: porque eu, mediante a lei, morri para a própria lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a quem viver, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja só, Paulo, no capítulo 10 da primeira carta de Coríntios, como nós lemos agora, ele está resolvendo uma situação de convivência que estava acontecendo entre
os irmãos que haviam se convertido à fé. E como é natural, quando você aceita Jesus Cristo e toma uma decisão de fé, as coisas à sua volta não mudam no estalar de dedos. É preciso que ao longo do tempo haja uma adaptação contextual, até que suas amizades mudem daquelas que outrora você havia constituído para novas amizades mais coerentes com a vida que você tem. Relacionamentos, talvez, se você já tinha um relacionamento antes de se converter ali, um namoro, e agora se converteu e o namorado não acompanhou, a namorada não acompanhou. Isso em todas as áreas de relacionamento. E aqui com esses irmãos não era diferente. Paulo chegou numa igreja, numa cidade de muitos costumes, de muitos hábitos pagãos para outros deuses, formas de se viver, formas de se entender a vida. E irmãos começam a então se converter ali à fé a partir da pregação do evangelho, só que o contexto social de convivência permanecia. Então, se outrora uma pessoa adorava ao Deus Y e se convertia a Jesus Cristo, talvez ele por um tempo ainda tinha as amizades ali do Deus Y que ele conheceu. Imagine uma cidade onde pessoas se conhecem. E nessa convivência, começaram a surgir algumas coisas relacionadas aos momentos de comunhão, né? Aos momentos que essas pessoas se encontravam, aos elementos que faziam parte desses encontros. E com isso começou um conflito entre aqueles que haviam se convertido e entre aqueles que também observavam, dizendo: Paulo, porventura certas coisas X ou Y convém fazer? E eu não vou entrar aqui no mérito, porque a intenção não é entrar em cada ponto. Mas, em resumo, Paulo olha para essa situação e ele estabelece um fundamento. Um fundamento que serviria a partir de então de filtro para julgar tudo na vida de uma pessoa que seguia a Cristo. E esse fundamento serve para nós até hoje, que é exatamente o que dispõe no verso 31, dizendo: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós temos outra declaração de Paulo no mesmo sentido, dizendo: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Exatamente para que fosse estabelecido um fundamento de como enxergar a vida agora a partir de uma nova ótica. E assim funciona conosco também. Então essa percepção, talvez, que você tenha, de que há uma distinção entre a vida que você vive de segunda a sexta, nos seus afazeres, e as suas atividades de fé na igreja, seja você membro de um ministério, seja você só alguém que frequenta, você tem que entender que não há distinção. Que a partir do momento que você decidiu viver em Cristo e viver com Cristo, tudo aquilo que você faz precisa ser afetado por isso. Então é necessário que no seu ambiente de trabalho você seja a expressão viva de uma vida com Cristo. É necessário que no seu ambiente de estudo, no seu ciclo de amizades, no meio da sua família, você seja uma expressão clara de uma vida com Cristo. É preciso que você efetivamente pareça como alguém que viva com Cristo. É muito comum, quando vamos para os meios que não são congregacionais, não são eclesiásticos, nós nos depararmos com pessoas que, apesar de se declararem cristãos e dizerem seguir a Cristo, não refletem um padrão de vida, uma forma de viver, uma forma de pensar, de agir e de falar que seja coerente. É muito comum. É muito comum nós termos pessoas que nem declaram que são cristãos, pastor. E eu costumo dizer algumas coisas acerca desse ponto da vida que você tem fora da igreja, que é o seguinte: eu acho um absurdo, aqui é uma opinião minha, tá? Só minha. Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, ninguém saber que você é cristão. Ou na sua sala de aula, ou até mesmo no meio do seu ciclo de amizades. Eu acho isso um absurdo. Porque as características daqueles que vivem com Cristo são muito latentes, são evidentes, a ponto de que, ainda que você tente negar, serão percebidas. Vamos voltar ao episódio de Pedro negando Jesus. Como que as pessoas reconheciam Pedro? Você parece com eles. Mas, pastor Dinho, você fala como ele. Outros viravam e falavam: mas você é um galileu como ele. Talvez pela forma de se comportar, pela forma de se vestir.
é evidente que alguém que verdadeiramente vive com Cristo reflita isso na forma de falar, pensar, agir, decidir, se relacionar. Então é um absurdo se fora daqui existe algum ambiente que as pessoas não sabem que você é crente. Porque a partir do momento que nós vivemos com Cristo, não há vida fora de Cristo. Não há distinção entre a vida que você tem na igreja ou fora da igreja. E isso precisa ser fixado no nosso entendimento. E isso tem uma importância. Paulo, quando está falando aos irmãos ali de Corinto, no final de tudo que ele fala, ele dá o motivo do porquê ele orienta daquela forma. Vocês lembram da frase que eu pedi para a gente repetir aqui? Depois de tudo que Paulo ensina para resolver aquela situação, ele dá o motivo do porquê aquilo devia ser feito. E ele fala, para que sejam salvos. Um pouco mais acima, ainda no mesmo texto, Paulo, quando ele inicia esse ensino, ele fala assim, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do próximo. Basicamente, Paulo estava falando, olha, ao invés de vocês ficarem se questionando por como vocês devem agir diante de situação X ou Y, entendam o seguinte, façam a partir do que vocês aprenderam o que é melhor para o seu próximo, para que a expressão da sua vida atinja o outro, para que ele possa então talvez ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Esse é o padrão de vida que precisa existir em nós. O objetivo maior é o próximo. Então você não vive uma vida reta, verdadeira em fé, verdadeira em alinhamento com a palavra, só por um deleite ou porque será um troféu para você dizer que você é o mais santo ou que você sei lá. Mas é para que de fato o seu testemunho atinja quem está à sua volta, para que eles sejam alcançados por Cristo através do seu testemunho. Porque de fato nesse episódio aqui estavam começando a surgir algumas divisões. As pessoas estavam começando a se questionar, não, mas eu acho que é assim, mas eu acho que é assado. E Paulo resolve estabelecendo este princípio. Então saia daqui entendendo, e se você entender isso, eu já fico muito feliz, que o seu testemunho ele precisa ser a expressão própria de quem Cristo é. Não porque você será mais especial que os outros, mas porque aqueles que se relacionam com você serão alcançados pela mensagem do Evangelho. Que você saia daqui determinado a ser confundido com Cristo por onde você passar. Que talvez você que é um desses que não aparenta, chegue no trabalho amanhã e as pessoas falem, o fulano está diferente. Talvez você precise polir a forma que você fala, a forma que você se posiciona, se relaciona. Faça isso se necessário for, porque aqueles que verdadeiramente nasceram em Cristo precisam se preocupar com o testemunho que expressam, amém? Uma observação muito importante dentro disso é que nós precisamos cuidar para não sermos pedra de tropeço. É um dos conselhos, uma das chamadas de atenção, na verdade, que Paulo também dá nesse texto. E ele diz exatamente no verso 32, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja do Senhor. Basicamente, Paulo também estava ensinando nesse contexto, que a forma que você decide sobre as coisas não seja um motivo para o seu irmão tropeçar. Tropeçar como? Negar a Cristo, meu irmão. Quem aqui, como eu falei, não conhece um crente que não é crente? Crente que não vive verdadeiramente a mensagem do Evangelho? Eu tenho alguns cristãos na minha família, eu vou falar da minha família para não falar da família dos outros, né? Minha família, eu tenho lugar de fala. E eu tenho alguns cristãos na minha família, além de mim, alguns tios. E eu tenho outros tios que não são cristãos. E esses familiares que são cristãos, mas não são tão cristãos assim, dão motivo para os outros familiares que não são cristãos para falar bem assim, pastor Jó. Se o fulano é crente, eu estou bem do jeito que eu estou. Porque se o padrão de ser cristão é o que eu vejo na vida dele e dela, prefiro continuar não sendo, que eu estou bem melhor. É exatamente esse tipo de pedra de tropeço que Paulo está chamando a atenção para que não sejamos. Então, com toda essa introdução, eu quero que você entenda uma coisa de forma muito forte. A forma que você decide viver a sua vida importa. Há uma responsabilidade sobre nós
em como nos comportamos no nosso cotidiano, por aqueles que estão à nossa volta, pelo próximo, e não meramente pelo nosso ego. Isso porque, irmãos, nós temos uma missão. Nós temos uma missão que parte de uma vida reta, de uma vida em integridade, de uma vida em verdade. E essa missão, dada por Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 16, no verso 15, Jesus, nas suas últimas palavras aos discípulos, antes de subir aos céus, ele deixa um comando geral, e esse texto você conhece, não é novidade para você, dizendo: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, para que quem crer e for batizado, será salvo, quem porém não crer será condenado. Relatando o mesmo episódio, porém abordando outras falas, Mateus no capítulo 28 também registra, lá no verso 19 e 20, a mesma fala de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então é por isso que a forma que nós vivemos importa. É por isso que a compreensão de que não há distinção entre a vida na igreja e a vida fora da igreja, para ficar didático, é por isso que a compreensão de que não há essa distinção precisa existir. Porque no final nós temos uma missão que precisa partir do modo em como vivemos, que é a proclamação do Evangelho. E quando nós falamos disso, surge mais um conflito no meio da igreja, e os jovens sempre entram em crise por conta disso, pastor Clebinho. Qual é o meu chamado? Eu diria, minha opinião também, pelo pouco que eu observo e conheço jovens, que talvez essa é a maior crise de um jovem. E tem velho que está nessa crise ainda. Qual é o meu chamado? Querendo descobrir alguma pílula especial que vai destravar o seu destino e te levar para um próximo nível. Mas na verdade, nós precisamos pregar o Evangelho. Ora, veja, verdadeiramente, cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem um dom diferente. Paulo vai ensinar lá no capítulo 12 de Corinto, dizendo que o Espírito Santo ele distribui os dons conforme a necessidade, de acordo com a sua vontade. É como a igreja precisa. Se Deus precisa de alguém que pregue em dado momento, Ele vai dar o dom da palavra. Se Deus precisa de alguém que ministre adoração em dado momento, Ele vai dar o dom da adoração. Se Deus quiser curar alguém, Ele vai dar o dom da cura para quem estiver ali. O Espírito distribui como Ele quer, de acordo com a necessidade da igreja. Então talvez você tenha um dom que não seja o tradicional. O tradicional que eu falo aqui, para ficar didático, é o que a gente costuma ver. Eu que estou pregando aqui, é o tradicional, é quem prega. O tradicional é quem canta. E talvez você está nesse conflito interno aí de qual meu chamado está travado, ainda não saiu do lugar. Há 10 anos de crente, 5 anos de crente, ou talvez mais. Porque você talvez está buscando algo que não existe, meu irmão. Novidade para você. Algo que talvez não existe. Que talvez só o alinhamento da sua visão possa abrir, de fato, seu entendimento. Então, verdadeiramente, apesar do chamado, do comando ser um para todo mundo, verdadeiramente, para cada um foi dado e será dado uma habilidade para contribuir com isso. Mas, acima de tudo isso, pregar o Evangelho. Não importa se você canta, se você é um bom empresário e Deus vai te usar como um provedor para o reino dele, não importa o que você faça efetivamente, qual foi o dom que o Espírito decidiu te dar. No final de tudo, pregue o Evangelho. Se o dom que Deus nos deu, se a habilidade que Deus nos proporcionou não finalizar em pregar o Evangelho, tem um desvio. Tem um desvio. Pregar o Evangelho, eu anotei aqui da seguinte forma: pregar o Evangelho é viver para a salvação do próximo e a expressão do amor de Deus. Como assim a salvação do próximo?
para que através do seu testemunho a mensagem possa alcançar o próximo. Amém? Não é porque você é enfim. Viver para pregar o evangelho é isso, irmão. Independente do dom que você tenha, independente da virtude que o Senhor liberou sobre você. Jesus, quando encontra com Pedro, depois da ressurreição, depois de Pedro ter negado ele, e faz aquelas 3 perguntas mágicas que nós adoramos. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Nas 3 vezes que ele responde a resposta de Pedro, ele fala o quê? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Então a expressão do amor por Deus sempre virá atrás de um comando, e o comando foi dado: fazer discípulos, pregar o evangelho, independente do que façamos, independente da nossa área de atuação, independente do dom que foi distribuído a nós, o fim precisa ser pregar o evangelho. A vida no evangelho, meu irmão, para usar o título aqui, a vida no evangelho, a sua vida no evangelho, a minha vida no evangelho, não pode ser um fim em si mesmo. Não pode ser um fim em si mesmo. Precisa que algo aconteça através de nós. Faz sentido para você? João, na sua carta, falando sobre o amor a Deus também, ele vai dizer assim, ó: nisso sabemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Quer fazer uma prova hoje se você está amando a Deus? Julgue você a si mesmo se você está guardando os mandamentos. O padrão de amor estabelecido por Deus é a obediência. Não são suas lágrimas, ainda que elas possam fazer parte. Não são os seus gritos e pulos, ainda que eles possam fazer parte. Eu adoro, por exemplo. Quem fica do meu lado no louvor, eu grito o louvor inteiro. Ainda que essa expressão física aconteça, a chancela do verdadeiro amor, o padrão estabelecido na palavra é a obediência. E nós temos um comando chamado pregar o evangelho e fazer discípulos. Então amar a Deus em nossas vidas é obedecer isso que foi estabelecido. E há uma expectativa sobre nós, há uma responsabilidade sobre nós. Como eu falei, não pode ser um fim em nós mesmos, não pode ser um fim em nós mesmos. Aquilo que recebemos de Cristo não pode acabar em nós, precisa ser compartilhado. Ó, TDAH. Colossenses, capítulo 1. Paulo está falando exatamente dessa expectativa, dessa necessidade de compartilhar a mensagem. E ele fala aos irmãos dizendo: o mistério que esteve escondido durante os séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a este Deus quis dar o conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este que nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então Paulo está dizendo, havia algo que estava oculto, ninguém podia compreender, haviam apenas sinais e apontamentos. Hoje aqui de manhã, nós na mensagem da ceia ouvimos da Amanda exatamente uma coisa relacionada a isso. Os profetas apontavam, os costumes apontavam, mas em Cristo foi manifesto e revelado. E Paulo está dizendo, é necessário que aquilo que antes estava oculto e agora foi revelado a vocês, seja compartilhado com todos, a fim de que no final sejam salvos e possamos apresentar todos perfeitos diante de Cristo. Repita comigo, a vida no Evangelho não é um fim em si mesmo. Glória a Deus. Então há uma expectativa. Paulo basicamente está dizendo, nós precisamos trazer o máximo de pessoas ao conhecimento de quem Cristo é. Nós precisamos trazer o máximo de pessoas ao entendimento da obra redentora de Cristo na cruz.
E é por isso que a vida no Evangelho não pode ser um fim em si mesmo. É por isso que você precisa quebrar, talvez se exista na sua mente, essa ideia de que se separa a sua vida fora daqui e sua vida aqui. É preciso que sua vida em todos os âmbitos seja atingido pelo Espírito Santo de Deus, em qualquer espaço geográfico que você esteja, para que aqueles que estejam em volta possam verdadeiramente contemplar que em você habita o Espírito do Filho de Deus. Porque a vida do Evangelho não pode ser o fim em si mesmo. Quem está comigo aí? E aqui eu quero entrar num ponto. Para nós, igreja, que talvez estejamos acomodados em algumas áreas das nossas vidas como pessoa, talvez estejamos desanimados na nossa caminhada de fé, eu quero te motivar na palavra do Senhor, te lembrar dela, para te dizer que a maldade do mundo não pode nos desanimar. Temos vivido tempos difíceis e vão piorar, graças a Deus, porque a mensagem de Cristo é clara, dizendo que quando os sinais das contrações ficarem com intervalos menores é porque está se aproximando. E eu não sei você, eu estou com pressa. Então, deixa o trem, a giripoca piar. Vamos fazer a nossa parte, estamos fazendo a nossa parte. Mas cada vez que sai uma notícia, sai um acontecimento, meu coração se entristece se tiver que se entristecer, mas meu olho também brilha, que eu estou sabendo que está perto, pastor Dinho. Está chegando. Essa não é mais uma mensagem rotineira de que Cristo está voltando. Essa é uma verdade que está cada vez mais latente. E eu não sei a vocês, mas isso só me motiva a mergulhar mais nessa mensagem, a desejar mais essa vida que eu estou compartilhando conosco aqui. Porque no final eu quero ser um daqueles apresentados, perfeitos diante de Deus. Quem está comigo aí? Vou voltar aqui. A maldade no mundo não pode nos desanimar. Talvez você olhe para o seu entorno, cara. Você está permitindo que isso te desanime, que isso te mine de alguma forma. Que talvez em certo ponto isso tire a sua esperança. Quando você liga na tribuna e só tem desastre. Mas Jesus sabia de tudo, meu irmão. E é por isso que, falando aos seus discípulos, ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não podemos deixar a maldade do mundo nos desanimar, ainda que o mundo esteja mergulhado na maldade. Nós precisamos nos manter firmes em Deus. João, ainda no capítulo 5, ele fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Deixa eu te falar alguma coisa. O mundo pode tocar na sua carne, no seu corpo físico, mas o mundo nunca poderá tocar no corpo glorificado que te foi prometido. O mundo ele pode tocar no seu bolso, na sua conta bancária, na sua carteira, mas ele não poderá tocar na coroa de justiça que te foi prometida. O mundo pode te tirar tudo o que ele quiser, mas o galardão que foi garantido para aquele que for fiel não poderá ser tomado. Então ainda há uma esperança para nós, ainda que o mundo esteja mergulhado na maldade. Porque aquilo que para uns é medo, para nós é esperança de cumprimento de uma promessa que foi feita. Você está entendendo isso? Então é por isso que nós precisamos ter uma vida firme, porque é chegado o dia que, assim como os discípulos viram ele subindo ao céu, veremos ele descendo. Se essa esperança não te move, meu irmão, não sei o que te move. E eu reafirmo, é por isso que você precisa estar aqui entendendo que não há distinção. Se até hoje você tratou de maneira diferente, que isso acabe hoje. Que você seja a expressão de Cristo no seu trabalho, que você seja a expressão de Cristo na sua faculdade, que você seja a expressão de Cristo no meio da sua família, entre os seus amigos, que você seja um vizinho que expresse a Cristo. Por mais que a gente sabe que quando o assunto é vizinho, só misericórdia. Eu conheci um jovem no início da minha faculdade.
nome dele, Felipe. E eu vou falar primeiro porque eu conheci esse jovem, pouco tempo. Eu estava disputando uma bolsa de estudos, e minha oração era: Jesus, se o Senhor não prover, não farei faculdade, porque não tem como pagar. E eu estava lá, fazendo processo seletivo, e aí fui fazer uma oração para Deus. Falei: não, vou orar agora, Deus vai me dar esse negócio. Estava cheio de fé, logo depois que eu tinha me convertido, né? Um ano mais ou menos depois, estava. Aí eu falei, lembrei de Ana. Olha aí, cuidado com o que vocês oram, meus irmãos. Cuidado com o que vocês oram, que vocês podem estar arrumando um negócio para vocês. Lembrei de Ana, pastor. Dobrei meu joelho. Falei: Deus, se o Senhor me der essa faculdade, eu dou ela para o Senhor. Falei: agora, é isso. Resumo, Deus deu. E agora? E agora que eu tinha que ir atrás de como eu vou dar essa faculdade para Deus, pastor João. Primeiro dia de aula, fui caçar onde era a minha sala? Não. Fui caçar onde tinha as células da faculdade. Falei: se eu quero fazer alguma coisa, primeiro tem que achar os crentes. Fui caçar onde eram as células da faculdade, aí fui conhecendo um, conhecendo o outro, aí conheci o Felipe. E esse jovem, pastor, é a expressão clara para mim ali, cara, quando eu conheci ele, do que é viver uma vida plenamente em Cristo. E conversando com ele, falando ali da nossa juventude, não tinha muito para contar, né? Poucos anos de vivência, não tinha muito. Ele falou comigo, falou: Pierre, eu tenho um propósito com Deus desde o meu ensino médio. Eu falei: qual? Eu me comprometo com Deus todos os anos a ganhar um na minha sala. Ele falou: Pierre, graças a Deus, consegui um no primeiro ano, consegui um no segundo ano, consegui outro no terceiro ano, e agora estou na faculdade. Aí eu lembrando da minha oração, né? Eu falei: meu Deus, a expressão de Cristo em nós, meus irmãos, precisa ir além da forma como falamos, da forma como nos comportamos. Ainda que como eu compartilhei aqui no início, isso é o início de tudo. Mas nós precisamos ser comprometidos com esse fundamento estabelecido por Paulo. Em tudo que façamos para a glória de Deus, a fim de que pensemos no próximo e não em nós mesmos, para que no final de tudo isso, eles sejam salvos. Não deixe que a maldade do mundo te desanime, cara. Eu estava falando aqui que há uma expectativa e nós precisamos nos comprometer com ela. Romanos capítulo 8, verso 18. Paulo diz o seguinte, esse texto é muito famoso também. A Bíblia toda é famosa, né, irmão? Vocês perceberam que todo texto eu falo que esse texto é muito famoso? Porque a Bíblia é toda famosa, a Bíblia é toda conhecida, então errado não está. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento dos tempos presentes não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Então, ainda que o mundo esteja mergulhado na maldade, isso não se compara à glória que virá com o reinado de Cristo final. Então, a maldade do mundo não pode nos desanimar. Ezequiel capítulo 22, para dar um exemplo para vocês aqui. Deus, através de Ezequiel, estava basicamente condenando tudo no meio do povo de Israel, no meio da liderança. O trem estava ruim, tá? Assassinato, adultério, o pau estava quebrando. E no final da fala de Deus através de Ezequiel, Deus diz o seguinte: procurei entre eles um homem, que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Houve um momento onde Deus expressou que Ele buscou um pastor Jó, no meio de toda aquela maldade, no meio de todo aquele desastre, um reto que se mantivesse firme, e Ele não encontrou. E no que essa mensagem importa para mim e para você hoje? Que ainda que o mundo esteja mergulhado na maldade, morto no pecado, que o Senhor possa estar olhando lá dos céus e enxergando cada um de nós aqui.
Que ainda que o Senhor olhe lá de cima e encontre tantas igrejas distorcendo a palavra e corrompendo os fundamentos de fé, que Ele possa olhar para cá e nos encontrar reunidos hoje. Ainda que o Senhor possa olhar do céu e falar: cadê aqueles cristãos no ambiente de trabalho expressando a vida no meu filho? E Ele não encontra, Ele possa te ver lá sentado na cadeira do seu escritório e falar: eu vejo ali, ó, eu vejo o Lelécio, eu vejo o Toninho, eu vejo o pastor Jó. Que seja diferente nos tempos de hoje, que você assuma essa responsabilidade, que você entenda que você precisa atender essa expectativa de manifestar a mensagem que antes estava oculta. Quem está comigo aí? Não deixe que a maldade do mundo te desanime. Para finalizar, eu vou contar a história de um cara muito famoso também, Jeremias, para ilustrar para nós duas situações. Porque eu sei que existem aqueles que deliberadamente não querem se comprometer com a verdadeira vida no Evangelho. Eu sei que eles existem. A palavra de Deus nos alertou sobre a existência deles e que eles estariam no nosso meio. Mas eu também sei, porque eu já fui um desses, que talvez por medo e insegurança, talvez por desânimo e frustração no meio do caminho, abriu mão da caminhada, abriu mão do compromisso com a vida no Evangelho. E a primeira situação que eu quero ilustrar para nós está lá em Jeremias capítulo 1. Quando Jeremias é chamado ao início do seu Evangelho. O Senhor chega a Jeremias dizendo o seguinte: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu já o consagrei e constituí profeta às nações. Então Jeremias respondeu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não diga que você não passa de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. A primeira expressão de Jeremias diante da convocação para a vida no propósito que Deus havia estabelecido para ele foi se esquivar. A primeira resposta dele foi liberar uma insegurança para talvez justificar o medo dele, o receio dele. E assim somos muitos de nós hoje. Assim talvez seja você, como eu fui um dia. Que a partir do momento que entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu o que precisava ser feito, se fechou num lugar de insegurança e medo. Por achar que você não teria as habilidades e as feições necessárias para cumprir esse comando. Por achar que talvez você não era a pessoa certa. Mas eu estou aqui para te dizer que este comando é para todos nós. Aquilo que talvez Deus te confiou em nível de dom e habilidade é útil tanto quanto o meu para cumprir o comando que Ele estabeleceu. E eu quero que você entenda nessa noite que aquilo que você precisa fazer a partir de uma vida no Evangelho não nasce em você, mas flui através de você a partir do momento que o Espírito Santo habita em sua vida. O próprio Jesus, lá em João capítulo 13, se eu não me engano, ele fala acerca do seu testemunho. Ele fala: não sou eu que dou testemunho de mim mesmo, mas é o Pai que testemunha quem eu sou e aquilo que eu faço. Então não se preocupe, a partir do momento que você se comprometer verdadeiramente com a vida do Evangelho, aquilo que você fizer, aquilo que você precisar falar, você não precisa ter insegurança, porque será o próprio Deus através de você que irá estabelecer como deve ser, quando deve ser e o que deve ser. Só é preciso que o Senhor olhe lá de cima e encontre você disponível. Tem um segundo episódio de Jeremias, agora no meio da caminhada. Já era um profeta, já falava com o povo,
já tinha vencido essa insegurança inicial, pastor Cleber. Já tinha entendido e havia começado. Mas no meio da caminhada acontece um episódio. No capítulo 20 de Jeremias. Não vou ler aqui para resumir. Jeremias havia entregado uma mensagem de Deus para o povo, mas a galera não gostou muito do que ouviu. Então o texto vai dizer que o filho de um sacerdote manda prender Jeremias e açoitar ele, dar umas chicotadas, por conta da mensagem que ele havia liberado a partir de Deus. Jeremias não estava aprontando, Jeremias não estava fazendo nada de errado, ele estava transmitindo a mensagem que havia sido comandada por Deus. E o que ele recebeu? Vergonha, escárnio. E no meio da caminhada, esse episódio acontece, e Jeremias ele se vê num momento talvez de desânimo e frustração. E ele diz o seguinte, lá no verso 7, falando com Deus: Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Fostes mais fortes do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro e todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição por causa da palavra do Senhor. Eu sou objeto de deboche, de zombaria o tempo todo. Jeremias estava expressando para Deus exatamente a angústia do que ele estava sofrendo por compartilhar a palavra. Proclamar a mensagem do Evangelho, assim como Jesus nos comandou, não nos dará como recompensa dessa terra flores. Você não será mais prestigiado no seu trabalho, talvez, nem no meio dos seus amigos, no meio da sua sala de estudo. Você não será mais querido. O contrário. A partir do momento que você, com sua existência, com sua forma de viver e de falar, for um confronto ambulante, não serão flores que você receberá. Jeremias experimentou isso. E por um momento, ele vai dizer que ele pensou em largar tudo. E ele diz assim: quando eu pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome. Ele diz: então isso se tornou em meu coração como um fogo, cerrado em meus ossos, e eu estou cansado de tentar conter. Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você não seja do time que está travado no lugar porque você está inseguro e ainda não entendeu que é Cristo através de você e não você com a força do seu próprio braço. Talvez você seja aquele que no meio do caminho, por receber exatamente aquilo que a vida no Evangelho vai te proporcionar nessa terra, desanimou e parou no meio do caminho. Mas eu sei que talvez há uma chama aí nesse coração ardendo, desde aquele dia que você decidiu parar, e talvez você já esteja cansado. E eu creio verdadeiramente que talvez essa seja a noite para sua mente despertar e você parar de lutar contra ela. Assim como Jeremias falou: eu não consigo conter, eu desisto de conter e eu vou seguir. Que seja assim hoje com você. Que o Espírito Santo de Deus incomode o seu coração, te chamando de volta ao lugar que você nunca devia ter saído. Que o Espírito Santo de Deus te incomode, te convocando a voltar por uma caminhada que você não podia ter abandonado. Deixa eu te explicar uma coisa: Jeremias não estava aqui fazendo algo dele mesmo, mas a partir de um envio de Deus. E assim como a Deus havia prometido, dizendo: onde eu te enviar você irá e ninguém vai te tocar, Deus cumpre. Nos versos seguintes, a palavra vai dizer que a maldição que foi liberada sobre o filho daquele sacerdote foi tão grande que foi feita a justiça de Deus por aquele que estava na caminhada designada por ele. Fique de pé. Você está entendendo? Dá um glória aí. A maldade do mundo não pode nos desanimar. Nós precisamos nos posicionar em fé. Aleluias. Eu quero que enquanto o Ministério do Louvor canta aqui uma canção, quero que você separe 5 minutos para você. Nós temos tempo para isso. 5 minutos. Coloque a sua vida diante de Deus em sinceridade.
julgue a sua vida a partir da palavra que nós compartilhamos aqui. Analise se você tem feito distinções na sua forma de viver de acordo com o ambiente que você entra ou de acordo com a pessoa que você está. Analise se você tem negligenciado a expressão do Evangelho a partir da sua forma de viver. Analise se você é daqueles que está deixando que as coisas deste mundo te desanimem na caminhada. Analise se você é Jeremias do capítulo 1, que está aí colocando suas inseguranças para dizer: Deus, eu não vou, eu não consigo. Analise se você é Jeremias do capítulo 20, que no meio da caminhada desanimou por aquilo que fizeram com você por conta da mensagem que você carrega. E eu particularmente eu tenho um desejo, que o Espírito Santo de Deus alcance seu coração e te capacite, assim como nós compartilhamos aqui na palavra de intercessão, quando Paulo questionou a Deus dizendo: Pai, tire isso de mim, porque eu não estou conseguindo lidar com isso. A resposta foi clara: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então continue aí num lugar de dependência, porque é exatamente isso que fará você continuar com uma vida no Evangelho. Preste atenção, coloque sua vida diante da palavra neste momento, meu irmão. Passa o pente fino aí. Para você que talvez está se sentindo inseguro para se posicionar numa vida de fé, eu quero dizer para você que existe um Deus que, quando estamos caídos, toca em nós com brasas vivas e faz tudo novo. Eu creio num Deus que, quando nós não sabemos o que falar, Ele coloca as palavras em nossos lábios. Deixa eu te falar uma coisa: não precisa trazer nada, aquilo que for necessário para a caminhada de fé, o Senhor vai capacitar. E se você está desanimado, parou no meio do caminho, se frustrou com alguém, deixa eu te falar alguma coisa: aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E assim como Ele estabeleceu que voltaria, Ele vai voltar. Então não permita que a maldade deste mundo te desanime. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças. Coloque a sua vida.